Olá, meu nome é Bianca Rosa Rodrigues Rebelo. Vocês não me conhecem tão bem, eu sou médica gastroenterologista, sou tutora do quarto período. Vocês devem passar conosco daqui a um ano, mais ou menos, né? Já fui integrante da equipe de tutoria do segundo período, inclusive como coordenadora, mas tive que sair por questões profissionais, de horário, choque de agenda. Mas mantive conversando com vocês a respeito dessa conferência de eletrocardiograma, né? Nessa módulo de funções biológicas, vocês já tiveram os problemas relacionados ao ciclo cardíaco, né? O controle do ciclo cardíaco e controle da pressão arterial, choque. E agora a gente vai fazer essa conferência com o tema de para revisar um pouco, para expor para vocês um pouco sobre esse tema de eletrocardiograma. Os nossos objetivos da conferência são entender o que é esse exame de eletrocardiograma, conhecer as principais ondas e intervalos, aprender como esse exame é feito, conhecer as suas derivações. Vocês vão entender o que é isso e conhecer cada uma delas e a diferença na leitura das ondas em cada uma das derivações. Conhecer os vetores cardíacos, entender como avaliar as anormalidades ao eletrocardiograma e conhecer as aplicações clínicas desse exame. Então, ao longo da aula, eu vou reforçar o que é importante para vocês nesse momento, o que vai ser apenas uma exposição para um primeiro contato. Então, os 4 primeiros objetivos dessa lista são objetivos que realmente vão ser cobrados de vocês nesse nível do curso, nesse nível da sua formação, né? Vocês estão iniciando a formação como médicos. Ninguém aqui quer que ao fim desse módulo vocês peguem um eletrocardiograma num pronto-socorro e já façam o diagnóstico de um infarto agudo do miocárdio. Não é essa a ideia. Então, esse penúltimo objetivo de entender como avaliar, fazer um diagnóstico de alguma anormalidade ao eletrocardiograma, não é um objetivo que vai ser cobrado de vocês nesse momento. Então, assim, conhecer os vetores, conhecer a diferença nas leituras das ondas nas diferentes derivações, fazer o diagnóstico, as aplicações clínicas, são objetivos que a gente vai abordar nessa aula, mas para vocês terem um primeiro contato e ao longo do curso isso vai ser sedimentado novamente lá na clínica médica. Quando vocês estiverem em contato com o infarto agudo do miocárdio, vai ser abordado o eletrocardiograma nesse diagnóstico, e aí assim vocês vão ter contato novamente com isso. Mas esses 3 primeiros objetivos e o conhecimento das derivações em si, esses são objetivos que serão cobrados de vocês. Nossa referência é o Guyton, principalmente desses objetivos que são realmente importantes para vocês, que serão cobrados de vocês. Tá aí os capítulos exatamente quais. E para começar o assunto propriamente dito, eu trago essa imagem para vocês. Não é uma imagem nova, eu imagino, né? Vocês já tiveram contato com esse gráfico no momento em que estudaram sobre o potencial nervoso de uma fibra muscular. Viram mais especificamente sobre esse potencial de ação na fibra muscular cardíaca no problema de ciclo cardíaco, né? Então, vocês já precisam estar sabendo, né, o que está acontecendo nessa fase numerada aqui nesse gráfico como fase 0, nessa subidinha aqui da onda. Está acontecendo a fase de despolarização da fibra, certo? O que está acontecendo na fase 3? A repolarização. E essa fase 2, aquela fase chamada de platô, extremamente importante. O que acontece em cada uma dessas fases relacionadas aos canais de sódio, potássio, cálcio? Então, isso aqui é uma imagem já conhecida de vocês, que vocês precisam estar cientes para entender um pouco também do eletrocardiograma. Mas é importante entender que essa é uma imagem feita em laboratório, né? Para chegar a esse. Então, no laboratório, para formar aquele gráfico, isolado, é necessário que haja um isolamento de uma única fibra cardíaca, né? Coloca-se um microeletrodo dentro dessa fibra.
e um outro microeletrodo na solução em que ela se encontra, e mede-se a oscilação de voltagem entre os dois ambientes, com o aparelho de amplificação, e assim gera-se aquela curva. Essa forma de avaliação não avalia o coração como um todo, né? Avalia apenas uma fibra cardíaca. Para a gente ter uma avaliação do coração como um todo, a gente também tem que lembrar que em cada local do nosso coração, o potencial de ação está sendo propagado numa velocidade diferente e em momentos diferentes. Então, os potenciais de ação também, a depender se é numa fibra da rede de Purkinje, ali do nó sinusal, do nó atrioventricular, o potencial é completamente diferente do que o potencial propagado numa fibra muscular, apenas muscular mesmo, ventricular, sem nenhuma especialização. Então, esse gráfico aqui mostra, que vocês discutiram também no problema, as diferenças dos potenciais de ação nessas duas fibras, né? Na fibra especializada nervosa e na fibra muscular. Essa imagem lá do Guyton também mostra assim que se você tirar uma foto do coração, não é todas as fibras do coração que estão propagando o potencial de ação ao mesmo tempo. Então, começa lá no nó sinusal, tem um tempinho para poder passar pelos átrios, no nó atrioventricular tem aquele atraso, aí passa pelas redes de Purkinje para depois chegar nos ventrículos. Então, não são todas as fibras ao mesmo tempo, e nem com formatos iguais, morfologias iguais, certo? Então, do ponto de vista prático, clínico, criou-se esse exame que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma nada mais é que uma média dos fluxos de corrente, uma média de todos os potenciais de ação que está ocorrendo em todo o coração, em várias fibras, milhões, milhares de fibras, né, ao mesmo tempo, e durante todo o ciclo cardíaco, desde o início lá no nó sinusal, a despolarização atrial, a repolarização atrial, a despolarização ventricular, a repolarização ventricular. Então, durante a sístole e a diástole, certo? Então, outro ponto importante também do eletrocardiograma é que ele consegue medir esses fluxos de corrente elétrica dispersa nos tecidos adjacentes, de forma que não há necessidade de colocação de eletrodos diretamente no tecido cardíaco, né, de forma invasiva. Então, os eletrodos do eletrocardiograma são colocados na pele e ele consegue captar essa corrente elétrica que se dispersou ao longo de todos os tecidos que estão entre a pele e o coração, né? Então, é um exame bem mais simples do ponto de vista prático de ser feito em consultório, por exemplo, sem nenhuma necessidade de laboratório, de biópsia, nem nada. Aqui, vocês já podem ter comentado também um pouco dessas ondas nos problemas, e é um dos pontos mais importantes da conferência, né? Às vezes comentaram já durante uma tutoria ou outra, mas aqui é o nosso objetivo, um dos objetivos principais é reforçar quais são as principais ondas de um eletrocardiograma, né? Então aqui vocês precisam saber qual é a onda P, que em geral é a primeira do ciclo cardíaco, de um ciclo cardíaco é a onda P. Depois vem um complexo QRS, quando completo tem a Q negativa, pequena, o R positivo bem maior e um S negativo. Depois a onda T, que é positiva em geral também. Então, esses três são as principais ondas de um eletrocardiograma. E o que é importante saber, além dos nomes delas, né? É o que elas representam. Então, a onda P, ela representa a despolarização atrial. O complexo QRS representa a despolarização ventricular. E a onda T representa a repolarização ventricular. Então, a princípio, pode parecer decoreba, e não deixa de ser nesse momento para vocês, mas sabendo, decorando-se essas associações de qual onda está representando qual fenômeno no coração,
O resto fica mais fácil de vocês pensarem e entenderem. Em alguns eletrocardiogramas, não é muito comum, mas o surgimento de uma onda depois da onda T, da onda U, que representa a repolarização dos músculos papilares, aqueles músculos que seguram as cordas tendíneas das válvulas atrioventriculares, certo? Esses músculos, a repolarização desses músculos, em geral, gera uma corrente elétrica muito pequena e por isso essa onda não é perceptível na maioria dos eletrocardiogramas normais. A presença dessa onda U não representa doença, não quer dizer que o paciente tem alguma doença, mas em geral essa corrente elétrica é tão baixinha em que acaba não gerando uma onda perceptível no eletrocardiograma. Aí vocês pensam comigo, a gente falou de despolarização atrial com a onda P, de despolarização ventricular com o complexo QRS e de repolarização ventricular com a onda T. E a repolarização atrial? É um fenômeno que acontece, né? Então a gente sabe que todo o músculo cardíaco, cada fibra precisa despolarizar, depois se repolariza. Ela despolariza e repolariza. Isso são fenômenos consecutivos que vai acontecendo o tempo todo. Então, o átrio como um todo, ele despolariza, mas ele precisa também repolarizar. Esse fenômeno, ele não é representado no eletrocardiograma normal, a gente não comentou qual onda representa esse fenômeno. Será que ele não existe eletricamente? Na verdade, o que se sabe é que a corrente elétrica gerada pela repolarização atrial, ela ocorre ao mesmo tempo em que ocorre a corrente elétrica de despolarização ventricular. Então, é como se existisse uma onda que representa essa repolarização atrial, mas que ela está ocorrendo junto com o complexo QRS. E o ventrículo, a nível de massa muscular, ele é muito mais significativo do que a massa muscular dos átrios. Então, a intensidade da corrente elétrica gerada pela despolarização ventricular é muito maior do que a intensidade da repolarização atrial, que acaba sendo escondida, né, ficando escondida dentro do complexo QRS. Então, a repolarização atrial é um fenômeno que, em geral, não é perceptível no eletrocardiograma por causa dessa concomitância com a despolarização ventricular e o complexo QRS. Como que é feito o exame, né? Eu entendi o básico do básico do básico, que são as ondas, são as principais ondas do eletrocardiograma normal. Mas como conseguimos captar essas correntes, fazer aquela média, gerar as ondas no papel? A gente disse que não são microeletrodos, né? Que igual lá no laboratório, não é colocado dentro da fibra cardíaca. Então a gente sabe que o eletrocardiograma ele é usado com 2 eletrodos grandes mesmo, que são colocados em lados opostos do coração, um com polo positivo, outro com polo negativo, e fecha um circuito completo. Esse circuito a gente chama de derivação. Então aqui é um esquema de uma derivação em que o braço esquerdo é o polo positivo e o braço direito é o polo negativo. Fechando um circuito ali com o aparelhinho, você consegue medir a diferença de potencial entre os dois membros e estando o coração no meio, né? Essa derivação especificamente foi dado o nome de D1, derivação 1. E esse circuito a gente pode fazer de formas diferentes, colocando os eletrodos em lugares diferentes. E assim foram criadas diversas derivações. As primeiras derivações criadas foram D1, D2 e D3, também chamadas de derivações bipolares, porque são polos, cada uma delas tem um polo positivo e um polo negativo, ou derivações periféricas, porque os eletrodos estão na periferia do corpo, né, nos membros inferiores e superiores. Então, D1 o membro superior direito está com polo negativo, o membro superior esquerdo com polo positivo, D2, o polo negativo também é membro superior direito, mas
o positivo está em membro inferior esquerdo, e D3, o membro superior esquerdo tem o polo negativo e o superior e o inferior esquerdo tem o polo positivo. Então, essa imagem é mais ou menos um esquema de como são feitas essas derivações dos eletrodos nos locais onde eles estão. Aqui eu gosto mais dessa imagem, que é mais um esquema mais fácil de lembrar. São as mesmas derivações que estavam no slide anterior, mas de forma mais esquemática. Tem D1, D2 e D3, os polos negativo e positivo continuam iguais, estavam na figura anterior. E vocês observam que elas formam um triângulo. Esse é o chamado triângulo de Einthoven, que foi o criador dessas derivações, quem estudou primeiro toda essa possibilidade de estudo do coração de forma não invasiva através do eletrocardiograma. Então eu gosto não, na verdade todos, né, sabem da importância do triângulo de Einthoven. E eu, pessoalmente, gosto de já acrescentar ao triângulo clássico a ponta da seta, né? Eu acho interessante vocês já irem se acostumando também com essa ideia de seta, porque ela é um representante do vetor, do estudo de vetores que vai ser importante um pouquinho mais para frente. E o vetor é uma forma de representar uma corrente de energia em que a ponta da seta sempre está apontando para o lado positivo. Então, o triângulo, quando você já coloca a ponta da seta, fica mais fácil de você lembrar onde é o polo positivo, onde é o polo negativo, do que ficar decorando através de nomes, né? Essa imagem é mais fácil de você memorizar. Não bastasse aquelas 3 derivações, né? Depois foram criadas mais 3, são as derivações unipolares, ou ampliadas, por isso o Azinho, a letra A pequena, minúscula, antecede cada uma das siglas. Também são derivações periféricas, porque os eletrodos estão nos membros superiores e inferiores, e elas também podem ser representadas na forma de setas com as pontas para o polo positivo. Então, essas derivações levam em consideração que 2 membros juntos formam um polo negativo e o terceiro membro é o que vai estar com o polo positivo. Então, AVR, o Azinho de ampliada, né? E AVR de right, então tá no membro superior direito. AVL, left, membro superior esquerdo, e AVF de foot, membro inferior esquerdo. Isso são as referências de onde está o polo positivo. Juntando as 6 derivações frontais e periféricas que a gente falou anteriormente, formamos um sistema hexagonal. D1 era horizontal com a ponta para a esquerda, lembram? A VF era vertical com a ponta para baixo. E assim por diante. Cada uma daquelas 6 derivações que a gente já citou antes, se a gente juntar, forma-se esse sistema de referência hexagonal. E cada derivação tem seu eixo determinado em graus. Agora vocês vão entender a importância desse sistema hexagonal, de tantas derivações, e já também ir memorizando esses graus em que cada uma das derivações se encontra. Mas ainda inventaram mais 6, na verdade. Aquelas 6 iniciais, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, são as derivações frontais. E agora foram criadas as derivações, depois foram criadas as derivações precordiais. Elas não são frontais, elas são horizontais, não são periféricas, são precordiais. E pegaram, para criar-se essas derivações, eles pegaram as 3 extremidades, juntaram para formar um polo indiferente. E o polo positivo, que era o referência, foi colocado na superfície anterior do tórax em 6 posições diferentes, que foram chamadas V1, V2, V3, V4, V5, V6. A localização de cada uma dessas derivações pericordiais, onde o eletrodo positivo é colocado, é padronizada. É extremamente importante que esse padrão seja mantido e um enfermeiro, um técnico médico experiente
consegue rapidamente fazer essa localização dos 6 pontos. Então, V1 deve ser colocado na borda external do quarto espaço intercostal direito, V2 na borda external do quarto espaço intercostal esquerdo. Aí de V2 você pula para V4, encontra-se o quinto espaço intercostal esquerdo e na linha hemiclavicular. Depois você coloca o V3 a meio caminho entre V2 e V3, entre V2 e V4, desculpem. Depois V5 é colocado ao mesmo nível de V4, mas na linha axilar anterior, e V6 no mesmo nível de V5, né? Ou seja, no quinto espaço intercostal esquerdo, mas na linha axilar média. Aí você pensa, se eu tiver que colocar stand de fio num paciente, pensando qual é positivo, qual é negativo, onde fica cada um, etc., eu não ia dar conta, né? Como que é feito isso na prática? Porque quem vai lembrar de tudo isso, né? Na prática não se decora, no dia a dia não é recordado. O aparelho já vem com todas essas conexões feitas, de polo positivo, polo negativo, etc. O que precisamos é colocar o eletrodo no lugar certo, os eletrodos periféricos nas extremidades, vem nessa forma de pinça grande, né, que você pinça o pulso do paciente, pinça o tornozelo dele. As cores também são padronizadas, cores vermelha, verde, preto e amarelo. E os eletrodos percordiais, em geral, vêm nessa forma de perinha, em que faz uma sucção ali na pele do pré-córdio do paciente na localização que já foi determinada anteriormente. Ou vem com adesivo, ou os outros aparelhos você coloca o adesivo na pele e o eletrodo vem com um clipezinho que clipa o adesivo. Para os eletrodos periféricos, a gente tem esse método mnemônico para facilitar as cores, né? As cores são padronizadas, vermelho, preto, verde e amarelo. E para facilitar, a gente tenta decorar assim, que do lado esquerdo é o Brasil, do lado direito é o Flamengo. E as cores mais fortes ficam para baixo, né? O preto mais forte, o verde mais forte ficam nos pés. E a localização das perinhas ou do adesivo nas precordiais foram aquelas que eu comentei anteriormente. Dessa forma, quando fazemos um eletrocardiograma, o aparelho imprime aquelas curvas que vimos no início da aula em cada uma das 12 derivações. Então, aqui a gente vai ver que tem D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, as 12 derivações que a gente foi comentando ao longo até o momento da conferência são impressas ao mesmo tempo, rapidinho, quando você resolve fazer um eletrocardiograma, né? E a maioria dos exames também vem essa linha de baixo. O que seria ela? Na verdade, ela é a mesma derivação D2. Normalmente a gente acrescenta esse D2 longo, que a gente chama. Não é um D2 novo, ele só é uma avaliação de D2 de um número de batimentos cardíacos maior. Então, cada uma dessas derivações avaliadas acima pegou para mais ou menos 3 batimentos cardíacos, 2 ou 3 batimentos. E o D2 longo está conseguindo pegar quase 11, né? Quase 11 batimentos. Facilita observar anormalidades que não surgem em todos os batimentos. Então, algumas arritmias extrasístoles que aparecem a cada 5 ou a cada 4 batimentos. Então, o D2 longo facilita muito nessa avaliação. Aí vocês se perguntam, para que tanta derivação? Para que tanta avaliação do mesmo batimento cardíaco, né? Talvez vocês não se atentem tanto nesse nível da formação de vocês, mas ao longo do curso vocês vão ver a importância de um raio-x de tórax, né? Ser feito em AP, em posição de frente antero-posterior, e em perfil. Então, várias patologias, você fica na dúvida, você vê alguma coisa na raio-x de frente, mas você fica na dúvida em qual localização exata está, e aí vem o perfil, facilita para saber se é tórax anterior, se é tórax posterior, se é retroesternal ou se é atrás do coração a lesão, entendeu? Então, as derivações cardíacas também têm o mesmo raciocínio.
Então, você tirar uma foto do coração apenas de um ângulo é completamente diferente de você tirar 12 fotos de ângulos diferentes. Você vai conseguir detectar anormalidades de forma muito melhor com essas 12 fotos, né? Então, outra avaliação importante, você observar as mesmas ondas, elas se manifestam de forma diferente em derivações diferentes, a depender da derivação, né? Então, aqui é circulado em vermelho a onda P. Em AVR é uma onda negativa, tá vendo? Uma inflexão para baixo. Em V2 é a onda P, ela é positiva. Então, ela se apresenta de forma diferente. Aqui, circulada a onda T. A onda T em AVR é negativa, pequena. E lá em V2, a onda T é positiva e apiculada, bem maior, né? Só o último exemplo, o complexo QRS. Em V2, o S é maior que o R. Em V5 e V6, o S é bem pequenininho, o R é grandão. Vejam como difere, né? E aí vocês pensam, por que que difere tanto também assim? Por que que isso acontece? As ondas modificam de acordo com a derivação. Para entender por que isso acontece, como isso acontece, por que que a gente tem que ter tanta derivação, precisamos relembrar um pouco de física e o estudo dos vetores. Lembra as correntes de energia que a gente comentou no início da aula? Elas são representadas matematicamente por vetores, com direção e intensidade definida. É uma seta que aponta na direção do potencial elétrico. Pode ser pequena ou grande de acordo com a intensidade, e a ponta da seta sempre está voltada para a direção positiva, como eu comentei lá no triângulo de Einthoven. Aqui nós temos uma representação dos átomos direito e esquerdo. Eles vão despolarizando do nó sinusal para baixo, né? E para a esquerda, formando uma corrente de energia nessa direção. Temos a corrente de despolarização do átomo direito e depois a do átomo esquerdo. Então, são duas setas diferentes que podem ser representadas por meio de um vetor para a direita e outro para a esquerda. Então, aqui temos dois vetores com suas direções, sabemos a direção indo de negativo para positivo, a intensidade também pelo tamanho da seta, né? E ainda podemos fazer um vetor resultante da soma desses dois, que aí vai representar a despolarização do átrio como um todo, dos átrios como um todo, né? No eletrocardiograma, será vista apenas uma onda, então é feito um vetor resultante. Então, a onda P, que a gente comentou, representa a despolarização atrial dos dois átrios, não só do direito nem só do esquerdo, é dos dois átrios, porque eles ocorrem ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, para estudo de vetores desse fenômeno de despolarização atrial, é levado em consideração o vetor resultante entre os dois. Esse vetor resultante pode ser lido por cada derivação de uma forma diferente. Para entender isso, a gente relembra da física a história da decomposição de vetor. Então, aqui eu coloquei mais ou menos aquele sistema hexagonal simplificado. E eu coloquei o vetor cardíaco resultante da despolarização atrial em vermelho. Em preto são as derivações D1, D2, D3. Na disposição em graus, então é o sistema hexagonal simplificado, porque só tem D1, D2, D3, né? E com os graus certinho que cada uma delas se encontra naquele sistema. Para entendermos como cada derivação vai ver esse fenômeno de despolarização atrial, a gente vai decompor o vetor em cima de cada derivação. Então, aqui, esse vetor de despolarização atrial está sendo decomposto em cima da derivação D1, né, que eu representei em azul. Para essa questão da decomposição lá na física, não sei se vocês se lembram, para a gente decompor um vetor, a gente tem que tracejar uma linha com ângulo reto, né, o que é mais ou menos a gente fez aí na cor azul, e coloca-se é como se a gente colocasse a sombra daquele vetor em cima desse eixo. No caso aqui a gente está fazendo o eixo da derivação D1, e a sombra do vetor em vermelho é o que a gente colocou a seta em azul. Então, o vetor azul é o vetor decomposto da onda da despolarização atrial em cima de D1. É um vetor
relativamente grande, né? Não é um vetor muito pequenininho, e é um vetor positivo, ou seja, a ponta do vetor está em direção também ao eixo, ao polo positivo de D1. Então, vocês veem a configuração de como fica a onda P nessa derivação D1. É uma onda positiva e não é uma onda muito pequenininha, é uma onda até bonitinha, grandinha, né? Aqui em D2 é a mesma coisa, a gente vai fazer tracejar aquela linha com um ângulo reto em relação ao eixo de D2, e surge então o vetor em verde, que é o vetor decomposto, também é um vetor grande, é um vetor positivo, porque a ponta da seta dele tá na mesma direção do polo positivo de D2, então a onda P na derivação D2, essa aqui do ladinho, é uma onda positiva e até grandinha. A mesma coisa no eixo de D3, mas vejam o que modifica, né? A gente fez aquela linha tracejada da mesma forma, viu a sombra do vetor vermelho em cima do eixo D3, mas olha como ela fica pequenininha, né? Então é um vetor bem pequeno, mas continua sendo positivo, porque está na mesma direção do polo positivo de D3. Então, a onda P aqui em D3 é uma onda positiva, mas bem menor se comparado às anteriores. Aqui, juntando tudo, as três que a gente fez antes, só para você comparar, como a mesma onda, o mesmo evento elétrico de despolarização atrial está sendo lido em cada uma das derivações de formas diferentes. D1, D2, D3 veem esse fenômeno de forma positiva como uma onda positiva, mas está muito maior, né, em D1, de intensidade, né, a onda em D1, D2 do que em D3, certo? E se a gente quisesse fazer a leitura desse vetor de despolarização atrial na derivação AVR, né? Então aqui é o sistema hexagonal completo, acrescentando AVR, AVL e AVF, e aqui eu vou chamar a atenção só para a AVR. Se vocês se lembrarem lá do triângulo de Einthoven, com as pontinhas das setas dos polos positivos, a VR, o polo positivo, tá bem para cima, né? Tá no quadrante superior esquerdo. Então, se eu decompor, né? Desculpem, o vetor vermelho da despolarização atrial sobre o eixo de AVR, o vetor resultante, o vetor decomposto, né, nessa cor de marrom meio cinzentado, ele vai ser meio grandinho de intensidade, mas vai ser negativo, ele está indo contra a direção da derivação, né? Então, vocês veem que a onda P em AVR é uma onda negativa e isso é normal, não é uma doença, é a leitura correta, fisiológica, vamos dizer assim, da onda P nessa derivação, certo? Então, a gente comentou sobre o vetor de despolarização atrial, eu uso ele como um exemplo porque ele é um pouco mais fácil, mas a mesma coisa vai acontecer para os demais fenômenos elétricos, despolarização ventricular e repolarização ventricular. Então, lembrem que a despolarização ventricular ela é representada no eletrocardiograma pelo complexo QRS. Eu não vou demonstrar as decomposições de cada uma dessas ondas, a onda Q, a onda R, a onda S, aqui é só foi a título de ilustração com o átrio, mas só para vocês entenderem por que tem três ondas para mostrarem a despolarização do ventrículo, né? Então, é como se houvessem três fases de despolarização dos dois ventrículos. A gente fala fase 1, ou vetor 1, né? Ele representa a ativação do septo interventricular. O vetor 2, ativação das paredes dos ventrículos, sendo que o ventrículo esquerdo é muito mais proeminente do que o direito em massa e intensidade de contração. E o vetor 3 corresponde à ativação das porções basais dos ventrículos. Então, os ventrículos se despolarizam não ao mesmo tempo, não ocorre tudo ao mesmo tempo e não ocorre tudo na mesma direção. Então, cada uma dessas porções despolarizam-se com uma intensidade e com uma direção elétrica diferente. E daí, cada um tem um vetor e depois faz-se o somatório vetorial dos três fenômenos.
Então, aqui só colocando, tem esses três fenômenos, né, os três vetores resultantes da despolarização ventricular, que também serão lidos em cada uma das derivações de formas diferentes, formando complexos QRS totalmente diferentes. Então, a gente não vai demonstrar essa decomposição, mas só para vocês observarem como é diferente o complexo QRS de AVL em relação ao de V1, né? Então, e tudo é uma leitura do normal, do fisiológico, nada patológico. Aí vocês fazem essa cara de assustado, né? Na verdade, vocês não precisam saber detalhes dessa decomposição de vetor, ou exatamente como cada onda será em cada derivação. Então, essa parte aqui de decomposição de vetor, ela é aquela dos objetivos iniciais, que é um contato inicial que vocês estão tendo com o assunto e não vai ser cobrado a fundo cada um desses detalhes. O que a gente quer hoje é que vocês já tenham essa noção de como o raciocínio acontece, de como ocorre essa decomposição, de como que o eletrocardiograma é tão complexo e variável. O que a gente quer hoje, reforçando o que eu já comentei no início da aula, vocês têm que saber o que é a onda P, o que é o QRS, o que é a onda T, o que cada uma dessas representam, né? Isso vocês precisam saber muito. Daqui para frente não pode esquecer de jeito nenhum. E além dessas três ondas, aqui é uma representação de dois ciclos cardíacos, dois batimentos cardíacos, né, com as três ondas que a gente já comentou. Além de conhecer essas três ondas, outras informações importantes no eletrocardiograma, a gente pode extrair e vocês também já precisam conhecer. Então, aqui, assinalado em verde, está o intervalo PR. O intervalo PR é um outro dado importante que a gente tem que analisar no eletrocardiograma e nada mais é, como o próprio nome diz, o intervalo entre o início da onda P e o início do complexo QRS. O nome dele levou o R e não o Q, né, do complexo QRS, porque nem todo complexo QRS tem onda Q. Depois, se vocês pararem para observar, a depender da derivação, a leitura daquele primeiro vetor do complexo QRS é muito pequena a depender da derivação e acaba não se registrando a onda Q, essa ondazinha negativa Q. Então, alguns complexos QRS não têm onda Q, começam diretamente com o R, e esse R sempre existe, porque o R, lembram que ele é relativo à despolarização das paredes ventriculares, principalmente da parede esquerda. Então, assim, é uma massa muscular muito grande, então é um evento elétrico muito significativo e a onda R sempre existe, independente da derivação que está sendo feita a leitura. Então, o intervalo acabou recebendo esse nome de PR e não PQ. E outro ponto importante é o segmento PR, que determina essa parte aqui entre o fim da onda P e o início do complexo QRS. Essa linha reta, né, ela determina a linha de base. O que ela representa, esse intervalo entre as duas ondas, entre a onda P e a onda QRS, né? Pensem comigo o que cada uma das ondas significa e o que vocês já sabem de ciclo cardíaco. Entre a despolarização atrial e entre a despolarização ventricular, o que acontece com o sinal elétrico que está vindo do átrio para o ventrículo? Lembram que ele passa pelo nó atrioventricular? E o que acontece no nó atrioventricular? Ocorre um atraso na condução, justamente para dar tempo do sangue descer, né? E quando ocorrer a contração ventricular, o ventrículo já estava cheio de sangue e não acontecer a contração atrial e ventricular ao mesmo tempo. Então, esse atraso do nó AV é essencial para o bom funcionamento do coração, de cada ciclo cardíaco. E esse segmento PR aí, após o fim da onda P e o começo do complexo QRS, ele representa esse atraso. Então, não pode existir um segmento PR muito curto, nem muito longo. Então, muito curto significa que não está tendo um atraso
fisiológico daquele estímulo físico, estímulo elétrico, e muito longo pode estar relacionado a um bloqueio do estímulo elétrico, né? Outro ponto importante que a gente deve considerar na análise do elétron é o ponto J. Então, a gente sinalizou aí com um pontinho maiorzinho em azul, circundado de verde. O ponto J é o ponto em que termina o complexo QRS e a linha volta para a linha de base. Então, volta a ficar reta, né, mais ou menos assim. Esse ponto J, ele deve estar na mesma linha de base do segmento PR que a gente comentou antes. Então, é uma linha de base contínua. Se o ponto J está acima do segmento PR ou abaixo, a gente vai comentar que pode se tratar de um supra ou infra de segmento ST e pode se tratar de isquemia. Então, o segmento ST é um outro parâmetro importante do eletrocardiograma e assinalado em verde. Nada mais é como o próprio nome diz, o segmento entre o fim do complexo QRS e o início da onda T. E é importante, como eu já comentei, para avaliação de isquemia cardíaca. Ele pode estar supradesnivelado, em que está acima da linha de base, ou infradesnivelado, está abaixo da linha de base. Outro parâmetro importante é o intervalo QT. Ele é importante durante o uso de alguns medicamentos. Alguns medicamentos podem prolongar o intervalo QT e isso a levar a arritmias graves, inclusive. O intervalo RR a gente utiliza para calcular pelo eletrocardiograma a frequência cardíaca do paciente. Para entender como é feito esse cálculo da frequência cardíaca, a gente precisa entender que o eletrocardiograma é um gráfico que tem o tempo no eixo X e a voltagem no eixo Y. E ele é impresso num papel quadriculado. Tem uns quadradinhos bem pequenininhos, vocês podem ver que está meio apagadinho, mas os quadradinhos bem pequenininhos e quadrados maiores. A cada 5 quadradinhos pequenos, forma-se um quadrado maior, na verdade 5 por 5, né? Forma-se um quadrado maior que é uma linha um pouquinho mais grossa. Observem aí no slide, certo? Cada quadradinho pequeno tem de altura, que é em voltagem, né, 0,1 milivolt. E podemos confirmar isso pela calibração que normalmente é feito no início do eletrocardiograma, onde é como se fosse feita uma descarga de 1 milivolt, e aí registra-se essa descarga elétrica de 1 milivolt no início do eletrocardiograma com esse quadrado aí da seta verde. E aí, normalmente, 1 milivolt ocupa 10 quadradinhos, ou 2 quadrados maiores, certo? Então, a calibração aí está ocupando 10 quadradinhos, ou seja, cada quadradinho pequenininho ocupa 0,1 milivolt. Em relação ao tempo, que é o eixo X, a gente sabe que é padronizado a velocidade que o papel corre na máquina. Essa velocidade é padrão em torno de 25 milímetros por segundo, ou seja, cada quadradinho desse de 1 milímetro demora 0,04 segundos para passar pela máquina. Então, juntando as coisas, a gente consegue ver, através do intervalo RR, quantos quadradinhos estão entre uma ponta da onda R e a outra. A gente consegue fazer a conta de qual que é a frequência cardíaca do paciente. Então, em 1 minuto, a gente faz uma regra de 3, né? Que se a velocidade padrão é 25 milímetros, em 1 minuto correria 1.500 milímetros, e assim a gente divide pelo número de quadradinhos, 1.500 pelo número de quadradinhos do intervalo RR, e chega-se a essa frequência cardíaca. No caso aqui, eu contei do exemplo, tem 23 quadradinhos no intervalo RR, e aí a gente usa 1.500 dividido por 23 dá uma frequência cardíaca de 65. E assim, a gente tem padronizado, já estudado, os valores normais de frequência cardíaca, o tempo, né, o intervalo que a onda P deve durar, de 0,08 a 0,11 segundos, o intervalo PR, qual que é o normal, o complexo QRS, tanto em tempo, que é o eixo X, quanto também tem tabelas para o tamanho, para a voltagem, né?
Sabendo se o que é normal, aqui não é o foco para vocês decorarem qual que é o valor da normalidade, mas vocês, diante daquilo que a gente comentou bastante no início da conferência, como é a onda, o que é a onda P e o jeito básico dela, vocês conseguem já imaginar, pegar um eletrocardiograma e imaginar se esse eletro está normal ou alterado, mesmo que você não saiba qual é a causa da alteração. Mas então, quando a gente viu os eletrocardiogramas normais, em D2, que é a derivação que a gente mais observa, a onda P era uma onda positiva e simétrica. Lembram? Em nenhum momento a gente desenhou uma onda que fazia essas corcovinhas, tá vendo? Dois montinhos. Sempre era uma onda simétrica, uma onda única e simétrica. Então, se eu conheço a morfologia, a duração e a amplitude de uma onda, eu vejo, bato o olho nesse segundo exemplo aqui, que é o sigla SAE, sobrecarga atrial esquerda, eu vejo que essa onda não está normal. Quando ocorre essa sobrecarga atrial direita, ocorre um pico mais no início da onda, certo? Da mesma forma, os outros parâmetros que a gente foi citando. Aqui é só a título de curiosidade para vocês, tá vendo? O intervalo PR, a gente sabe qual que é o normal, quantos quadradinhos é o normal. E se a gente bate o olho no eletro e vê esse intervalo PR longo demais, um intervalo alargado, isso pode predizer um bloqueio atrioventricular. Ou o intervalo PR curto demais, pode ser feito o diagnóstico de condução fora do nó atrioventricular por um feixe anômalo. Sobre o QRS tem uma amplitude normal que a gente conhece, mas se houver uma QRS com amplitude aumentada, olhem aqui em V6, o tanto que a onda R está gigante, V5 e V6, né? Isso faz o diagnóstico de hipertrofia ventricular. A duração do QRS é um complexo que é fino, que ele é estreito, mas se ele estiver alargado, isso prediz bloqueio. O segmento ST, a gente falou lá na normalidade, é um segmento que tem que estar na linha de base lá do intervalo PR, né? O ponto J tem que estar na linha de base. Se esse segmento está supradesnivelado, isso quer dizer isquemia subepicárdica. Se ele está infradesnivelado, quer dizer que pode estar acontecendo isquemia subendocárdica. Em relação à onda T, a onda T também era uma onda T em geral positiva, né? D2, que é a maior referência que a gente sempre tem. É positiva, mas ela não era um pico tão grande igual. Olha aqui essa imagem, a onda T está maior que o QRS, então a onda T apiculada pode predizer hipercalemia. Uma onda T invertida pode ser a representação eletrocardiográfica de uma pericardite ou de uma isquemia. Aqui, essa onda P achatada, ela quase não aparece, tá vendo? A onda P achatada aqui na setinha amarela, no eletrocardiograma de baixo, associada a uma depressão do segmento ST, surgimento de uma onda U, na verdade a seta amarela é a onda U, a seta vermelha é a onda T meio achatada, e antes dessa onda T, tem o segmento ST um pouquinho desnivelado. Tudo isso associado pode predizer um distúrbio eletrolítico do tipo hipocalemia. O intervalo RR muito curto quer dizer que o paciente tem uma taquicardia, então olha aqui, poucos quadradinhos entre um R e o outro, lá na conta do 1500 sobre RR, vai dar uma frequência cardíaca maior que 100. Esse intervalo RR, então a gente faz um diagnóstico de taquicardia, a gente vai avaliar que tipo de taquicardia é essa, uma taquicardia sinusal, uma taquicardia supraventricular, uma taquicardia ventricular, e isso tudo avaliando a presença da onda P ou não, se o QRS é estreito, se é largo, então são parâmetros básicos que vocês vão aprendendo a observar as doenças ao longo do curso, não é o nosso objetivo agora. Então, depois de entender o que ele é, o eletrocardiograma, como ele é feito, todo o raciocínio da morfologia das ondas, das suas alterações, fica melhor entender para que ele pode ser usado. Então, é um exame extremamente útil, mas não vê absolutamente tudo do coração, né? Ele vê sopro cardíaco, por exemplo, faz diagnóstico de sopro cardíaco através do eletrocardiograma? Não, né? Depois de toda a discussão que a gente fez aqui, vocês observam que em nenhum momento a gente discutiu sopro cardíaco. Mas as aplicações clínicas mais comuns do eletrocardiograma são diagnóstico de arritmias, tanto TAC arritmias quanto bradiarritmias, que são os bloqueios, diagnóstico de isquemia, sobrecarga ou hipertrofia de câmaras, tipo átrio ou ventrículo,
até distúrbios eletrolíticos, né? A gente falou muito da hipocalemia. E intoxicação por fármacos. Aqui eu não coloquei um eletrocardiograma que ilustra isso, mas a digoxina é um fármaco bem típico em que a intoxicação digitálica a gente consegue fazer o diagnóstico por alterações das ondas ao eletrocardiograma. Então, retomando os nossos objetivos, os objetivos da aula, aqui só para reforçar também os objetivos que são fundamentais para vocês e serão cobrados, são esses 3 primeiros e o início do quarto, né? Então, entender o que é um eletrocardiograma, conhecer suas principais ondas e intervalos, aprender como ele é feito e conhecer as derivações, são os objetivos que são fundamentais para vocês nesse nível do curso. Conhecer a leitura das ondas em cada uma das derivações já é um pouco mais aprofundado, a gente abordou aqui mais para título de conhecimento de vocês, né? Conhecer os vetores, entender como avaliar doenças, anormalidades ao eletrocardiograma, vocês começaram a ter essa noção, e conhecer as aplicações clínicas também é fundamental, esse último objetivo aí, tá? Então é isso, gente, muito obrigada.